Em entrevista ao Band Cidade, secretário estadual de saúde fala sobre o cenário atual da pandemia em Santa Catarina, que é de alerta. Secretário municipal de saúde da capital explica os motivos que levaram ao cancelamento do Carnaval 2022 na cidade. Prefeitura de Criciúma assina a adesão ao Plano 1000 e vai receber mais de 200 milhões de reais nos próximos 5 anos. Polícia Civil dá dicas de como evitar o chamado golpe do falso aluguel, comum nesta época do ano. E veja também, no esporte, técnico do Avaí fala sobre metas para a temporada de 2022 e chegada de reforços. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade de hoje começa com a vacinação de crianças contra a Covid-19. Hoje à tarde, o Ministério da Saúde anunciou como vai ser feita a imunização para essa faixa etária de 5 a 11 anos de idade. O detalhamento foi feito pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e pela secretária de Enfrentamento à Covid-19, Rosana Leite de Mello. O Ministério da Saúde transformou em recomendação e não mais em obrigação para os pais consultar um médico antes de vacinar as crianças. A pasta recomendou também iniciar a vacinação pelas crianças com comorbidades, deficiências permanentes, indígenas e quilombolas. Nas crianças sem comorbidades, a recomendação é para que a imunização comece pelas mais velhas. A vacina que vai ser usada é a da Pfizer pediátrica, que vai ser aplicada em um intervalo de 8 semanas e não de 3, como informa a bula da vacina. O Ministério já tem adquirido os 300 milhões de doses pediátricas. De acordo com o censo, 20 milhões e meio de crianças em todo o país nesta faixa etária estão aptas a serem vacinadas. Vamos agora conversar ao vivo aqui no Band Cidade com o secretário estadual de saúde, André Mota Ribeiro. Na pauta, o recente cenário da pandemia de Covid-19 em Santa Catarina. O secretário já está comigo aqui em transmissão pela internet. Secretário, muito boa noite. Obrigado pela participação aqui no Band Cidade. Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Eu que agradeço a oportunidade. Secretário, antes de a gente falar exatamente sobre a pandemia, eu queria que o senhor comentasse essa determinação do Ministério da Saúde relativa à vacinação de crianças e adolescentes. Qual é o procedimento a partir de agora que as regras estão postas pelo Ministério? Na verdade, nós já vimos nos manifestados de Santa Catarina pela não necessidade de ter atestado ou receita médica, né? O CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, já havia tomado essa posição. Nós estamos prontos para vacinar, aguardando apenas a chegada das vacinas já há 3 semanas. Bom, secretário, agora especificamente sobre a pandemia, né, de Covid-19, hoje o senhor se reuniu com o governador Carlos Moisés da Silva. Esse encontro de hoje de manhã, o que é que foi decidido, o que é que foi alinhavado sobre a situação da pandemia? Foi mesmo uma reunião de emergência, como se falou? Na verdade, não sei de onde surgiu essa informação. Nós tivemos uma reunião de trabalho hoje, são vários assuntos tratados, mas nada relativo à pandemia, até porque nós já havíamos tratado disso, num decreto do governador que é recente, na portaria da Secretaria de Estado também que é recente. Essa semana tivemos a reunião do COIS, nosso Centro de Operação de Emergência em Saúde, também alinhamentos com os secretários municipais de saúde. Então não houve nenhuma novidade relacionada ao enfrentamento da pandemia, apesar de ser uma reunião de trabalho bastante importante no dia de hoje. Secretário, como é que foi a avaliação feita pelo Estado sobre o fim de ano aqui em Santa Catarina? Nos eventos públicos, privados, faltou fiscalização, houve descumprimento de medidas sanitárias? Como é que o senhor avalia o fim de ano aqui no Estado? Nós trouxemos o decreto do governador justamente para que os municípios que autorizam os eventos sejam também aqueles fiscalizadores, né? Porque faz sentido o prefeito que dentro do seu território expõe então as pessoas ao evento com regramento, com segurança, que faça a sua fiscalização e também monitore as suas consequências, faça rastreabilidade de casos. Nós vimos algumas descumprimentos de regras, né? Algumas aglomerações de pessoas, assim, um tanto quanto exagerado, e nós estamos vendo também aí a consequência disso. O Estado está muito atento, colocando a regra, sugerindo, orientando, se colocando à disposição, mas nós precisamos entender que tem responsabilidades múltiplas na gestão de crise. E aí os municípios que autorizaram alguns eventos que não foram com regras muito claras, eles agora precisam entender as suas consequências, né? Secretário, mudando um pouquinho então ainda sobre esse assunto, mas falando sobre um outro tema, variante Ômicron, casos de florona, a pressão maior nas unidades de saúde com o aumento do número de casos. Como é que o governo avalia todas essas situações e se existe o planejamento para alguma medida mais restritiva por parte do governo do Estado em função desse cenário atual? Falar em restrição, nesse momento,
precoce, até porque as regras são claras, a portaria da Secretaria ela coloca muito claramente, são 22 meses de enfrentamento à pandemia, todos nós sabemos quais são as regras e temos que cumpri-las. Falar em regra nova sem cumprimento do que está proposto hoje é um tanto quanto prematuro. Claro que houve um aumento considerável no número de casos, não traduzido ainda em gravidade. Nós fizemos vários ofícios, notas técnicas e alertas durante o mês de dezembro aos municípios que aumentasse a oferta de serviços de saúde, aumentasse a testagem, ofertasse mais vacinas para que se pudesse diminuir esse impacto. Mas, apesar disso, os movimentos do final de ano e a presença da Ômicron e também da influenza acabaram trazendo as pessoas para as portas de entradas municipais, postos de saúde, pronto-atendimentos e UPAs, com volume maior. O senhor falou agora em testagem, não é? Está havendo uma grande procura por testes em farmácias, nas unidades de saúde. O governo do estado planeja ofertar mais testes para os municípios, também para aumentar essa possibilidade de testagem em massa? É fundamental a testagem. Vamos lembrar que semana passada o governo do estado distribuiu 500 mil testes, 500 mil de testes para os municípios catarinenses. Inclusive, dentro da Operação Verão Seguro do governo do estado, nós pactuamos com os municípios a organização de mais 30 centros de testagem, com a estrutura do estado, também do município, com oferta de testes, inclusive de RH do estado. E estamos aguardando agora aqueles municípios que se comprometeram a fazer e organizem esses centros. Foram 500 mil testes já distribuídos semana passada. Agora estamos aguardando a utilização desses testes. Para a gente fechar, secretário, qual é a recomendação do governo do estado para a população, então, a partir de agora, em que pese todo esse novo cenário aí relativo ao coronavírus? Estamos no meio de uma pandemia que acabou ainda, são meses, e as regras são claras. Usar máscaras, manter distanciamento, lavagem e limpeza de mãos e superfícies, ambientes arejados. E não aglomerar sem cumprir essas regras citadas por mim. E a outra questão, que a vacina é sim a solução a despeito dos questionamentos. Então temos que vacinar, inclusive contra o H1N1. Manter regra sanitária e aumentar a cobertura vacinal, esse é o caminho. Secretário de Estado da Saúde, André Mota Ribeiro, muito obrigado pela participação aqui no Band Cidade. Vamos continuar em contato acompanhando a evolução da pandemia. Muito obrigado, boa noite. Boa noite, muito obrigado e cuidem-se. Perfeito. Vamos em frente então com o Band Cidade. Olha, hoje o secretário municipal de saúde aqui da capital do estado falou sobre o cancelamento do Carnaval 2022 em Florianópolis. Em entrevista ao Meio-Dia Catarina, Carlos Alberto Justo da Silva explicou os motivos que levaram ao cancelamento do Carnaval 2022 na cidade. A nossa decisão continua igual no combate à pandemia. A gente se baseia em 4 pilares, né? Primeiro, testar maciçamente, vacinar. Terceiro, evitar aglomerações. E quarto, aumentar o atendimento. E um desses fatores, então, é evitar aglomerações. Nas redes sociais, a Protegidos da Princesa informou que reconhece a situação da pandemia na capital do estado, mas que mesmo com o aumento de casos, não houve cancelamento de eventos públicos ou privados em Florianópolis no fim do ano. A escola informou também que não há cancelamento de eventos privados agendados para janeiro e fevereiro e alegou diferença de tratamento em relação aos outros eventos. A Protegidos conclui a nota e informa que os trabalhos seguem no barracão e que vai fazer eventos privados para a comunidade. Outra escola, a Acadêmicos do Sul da Ilha, usou as redes sociais para informar que vai manter as atividades enquanto outros eventos não forem cancelados. A escola informou, no entanto, que o ensaio do próximo dia 9 de janeiro foi cancelado. Bom, e em nota, a Liga das Escolas de Samba da capital informou que vai se reunir daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, para avaliar o cancelamento do carnaval e aí se posicionar oficialmente sobre o assunto. O Hospital Universitário de Florianópolis está superlotado. A informação é da própria unidade, que emitiu um comunicado sobre o assunto. O comunicado foi emitido nesta quarta-feira e esclarece que as emergências estão superlotadas e no limite da capacidade técnica. Segundo a administração, houve aumento de 380% no número de casos atendidos de pessoas com sintomas respiratórios. Com isso, o hospital pede a colaboração da comunidade para que só procure a unidade em casos de extrema urgência e emergência. Ainda de acordo com o aviso, o hospital realiza exames para a Covid-19 e influenza apenas em pacientes graves que necessitem de internação. Para falar sobre todo este cenário da pandemia, está aqui Roberto Azevedo comigo aqui no Band Cidade. Tudo bem, Roberto? Uma boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. Roberto, o secretário falou com a gente agora sobre o cenário atual da pandemia. Tem os casos da Ômicron, tem Florona, tem carnaval cancelado. O assunto é grave, continua grave de maneira política e administrativa também. Né? Claro.
Tanto é que se inventou aí uma história de que houve uma reunião de emergência, uma criação de uma nova força-tarefa contra a Covid. A força-tarefa contra a Covid depende de nós. Não adianta cobrar dos governantes que ajam com medidas duras, fortes, efetivas, se existe a desobediência civil. Se o cidadão que tem que controlar não só a sua vida, mas zelar pela coletividade, está nem aí para a situação. O cara simplesmente ignora a gravidade do momento da Covid-19. Isso não é em Florianópolis, isso não é em Santa Catarina, isso não é no Brasil, é no mundo inteiro. Essa questão da florona aí, levantada pelo Rodrigo na entrevista com o secretário André Mota Ribeiro, é óbvio, nós temos uma crise pandêmica, nós temos uma pandemia da Covid-19 com as suas muitas variantes, Ômicron, agora tem a IHU, descoberta lá na França, a Delta, e aí temos também uma crise da influenza, que é o vírus tradicional de todos os anos, para o qual existe vacinação e que também foi esquecido nos últimos 3 anos. Nós temos que nos preparar para reagir da maneira que a população precisa. Distanciamento, muito álcool em gel, lavar as mãos, preferir ambientes abertos e evitar aglomerações, distanciamento. Se a gente fizer a nossa parte, fica mais fácil para a autoridade cumprir a parte que ela já está fazendo. Daqui a pouco eu volto com mais comentário aqui no Band Cidade. Combinado, Roberto. Em Blumenau, a prefeitura cancelou a Zomerfest 2022, a tradicional Oktoberfest de verão. A decisão de hoje levou em conta o aumento da Covid-19 e da influenza e a análise de 4 casos suspeitos da variante Ômicron na cidade. O prefeito Mário Hildebrand anunciou também que veículos do PROCON e do CETERB vão ficar nos terminais de ônibus para fazer testes de Covid-19 em pessoas assintomáticas. Em caso positivo, a pessoa é encaminhada ao ambulatório geral para atendimento. Logo mais, depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band. Vamos saber os destaques de hoje que chegam com a apresentadora Joana Treptow. Boa noite, Joana. Olá, boa noite. No Jornal da Band de hoje nós vamos detalhar como vai ser o esquema de vacinação para crianças. Isso porque o Ministério da Saúde divulgou hoje. Crianças entre 5 e 11 anos vão tomar a vacina da Pfizer, que foi a única que foi aprovada pela Anvisa para essa faixa etária específica por enquanto. E o governo recuou, diz que não é mais necessária prescrição médica para que as crianças tomem a vacina. A gente também atualiza o quadro de saúde do presidente Jair Bolsonaro, que saiu do hospital, teve alta na manhã de hoje e na saída ele conversou com jornalistas e criticou quem polemizou as férias dele no fim do ano. Quando ele passou mal, estava em Santa Catarina, isso porque ele estava de férias enquanto estava acontecendo toda aquela catástrofe na Bahia. A gente também fala sobre o boom de casos de Covid no mundo. Temos um novo recorde diário de casos, que é o dobro do auge da pandemia. Então, são muitos casos novos, claro, em virtude da Ômicron, que é muito mais contagiosa, mas, por enquanto, o que a gente sabe é que a letalidade dessa variante é muito menor. Todos os detalhes, já, às 7h20, no Jornal da Band. A Prefeitura de Criciúma, no sul do estado, aderiu ao Plano 1000. Estão previstos repasses de 219 milhões de reais para a cidade nos próximos 5 anos. A adesão foi assinada nesta quarta-feira, em encontro entre o prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, e o governador do estado, Carlos Moisés da Silva. Com os recursos, a prefeitura de Criciúma vai poder realizar investimentos em projetos de obras estruturantes, em áreas como mobilidade urbana e turismo. Com esses 219 milhões de reais dividido em 5 anos, o município pode se programar em termos de mobilidade, em termos de dar continuidade às obras. Eu tenho certeza que os projetos que nós vamos apresentar ao governo do estado são projetos que vão mudar para melhor a vida do cidadão criciumense. Após a adesão, o próximo passo é uma reunião entre as equipes técnicas do governo do estado e da prefeitura de Criciúma para a definição dos projetos que vão ser contemplados com os recursos. O Plano 1000 prevê investimentos de 7 bilhões e 300 milhões de reais até 2026 em todas as cidades catarinenses. A infraestrutura vai desenvolver as regiões, vai gerar oportunidades, cria um ambiente de investimentos em Santa Catarina, de alta competitividade, onde o Estado de Santa Catarina, que acontece nos municípios, o Estado não acontece aqui no governo do Estado, ele acontece nos municípios, ele passa a ser, de fato, um grande gerador de empregos, como de renda para os catarinenses e de qualidade de vida para o nosso povo, para a nossa gente.
De volta ao Roberto Azevedo. Roberto, foi sem dúvida um encontro político, né? Muito mais importante do que apenas a adesão ao Plano Mil, a formalização dessa adesão. Né? O discurso do prefeito, você lembrou bem até, Clésio Salvaro, é o mesmo daquela noite da solenidade aqui no SIC, onde eu estava presente, e ele fez agradecimentos, elogios rasgados ao governador. Realmente, ele tem repetido que o governo de Carlos Moisés da Silva é o mais municipalista. Ponto. Mas como é Clésio Salvaro que está falando, um dos líderes do PSDB do Estado, mesmo que ele tenha desistido da pré-corrida ao governo e dito que o candidato dele, Clésio Salvaro, é o ex-deputado Gelson Merizio, o que ele está dizendo é que não quer a ação do grupo de João Dória Júnior, que indicou o catarinense Vinícius Lumertz, secretário de Turismo de São Paulo, para competir como pré-candidato do partido. Ora, em torno de Clésio Salvaro, naquela mesa ali, onde estava o governador, lá na sala de reuniões da Casa da Agronômica, estavam vários deputados do Sul catarinense, que sempre elegem uma bancada forte. Estava ali Júlio Garcia, Ada de Luca, Weber, estava também Luiz Fernando Vampiro, deputado secretário da Educação do Estado, e por aí vai. Quer dizer, era muita gente forte da região, colocando-se ao lado do prefeito Clésio Salvaro naquele momento. O Plano Mil, ele é muito importante para as prefeituras, porque ele pretende desempenhar esse papel de dar R$1.000 por habitante, daí os 219 milhões para Criciúma, em 5 anos. Não é uma medida eleitoreira como muitos querem gravar, mas é, na realidade, uma tentativa de fazer na prática o tal do municipalismo. Se Clésio Salvaro é uma opinião importante, ele pode dizer dentro do PSDB que um dos caminhos é apoiar Carlos Moisés da Silva. Aí a porca torce o rabo. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. Um avião que transportava a cantora Maiara, da dupla Maiara e Maraísa, bateu em um pássaro e teve que pousar em Florianópolis na noite de ontem. A cantora passa bem. O avião, um Airbus A320 da Latam, no qual estava a cantora, decolou do aeroporto de Navegantes, litoral norte do estado, às 9h27 da noite. Logo após a decolagem, a aeronave bateu em um pássaro. Com isso, o avião teve que fazer um pouso no aeroporto internacional Hercílio Luz, em Florianópolis, às 10h27 da noite. De acordo com a Latam, o pouso foi feito de forma preventiva e sem intercorrências. Os passageiros foram remanejados para outras aeronaves. Bom, verão em curso e a Polícia Civil renova um alerta. É preciso ter cuidado com o chamado golpe do falso aluguel, bastante comum nessa época do ano. O golpe do falso aluguel ocorre quando o inquilino aluga o imóvel e, quando chega ao local, percebe que o imóvel não existe ou que o pagamento não foi feito para o proprietário, e sim para um estelionatário. O delegado titular da Delegacia de Proteção ao Turista afirma que é preciso ficar atento a algumas dicas essenciais para evitar prejuízos. Inicialmente, certifique-se de que os preços descritos nos anúncios condizem com a localização e o período do aluguel. Anúncios com valores muito abaixo do mercado para esta época do ano, em locais de grande procura, podem ser indicativos de alguma prática ilícita. Se o aluguel se der pela internet, certifique-se de que o site é verdadeiro. Em caso de fraude, é importante registrar o boletim de ocorrência e apresentar documentos que possam auxiliar nas investigações, como captura de telas e comprovantes de transferências bancárias. O boletim também pode ser feito no site da Polícia Civil, em pc.sc.gov.br. A Polícia Militar apreendeu 192 quilos de maconha e 1 quilo de cocaína em Araranguá, no sul do estado. Foi no bairro Nova Divinéia. Policiais militares em rondas na região localizaram um veículo com uma das portas traseiras aberta, abandonado em frente a uma capela mortuária do cemitério Jardim da Paz. Após uma busca no interior do carro, os policiais encontraram 192 quilos de maconha e 1 quilo de cocaína. As drogas estavam no porta-malas. O motorista abandonou o carro e fugiu. Uma área de baixa pressão no sul do país e a chegada de um sistema de alta pressão influenciam o tempo nesta quinta-feira em Santa Catarina. Os detalhes na previsão do tempo.
O dia vai ter sol entre nuvens no oeste devido à presença de uma massa de ar seco. Entre a serra e o litoral, mais nuvens e chuva fraca no começo do dia por causa da circulação marítima. À tarde, tem condição para pancadas isoladas de chuva. As temperaturas vão estar em elevação, mas o forte calor vai dar um tempo. Em Florianópolis, mínima de 19 e máxima de 28 graus. Em Itajaí, variação entre 20 e 29. Em Criciúma, mínima de 17 e máxima de 23. E em Chapecó, mínima de 17 e máxima de 27 graus. E o assunto agora é o esporte por aqui. Bom, o técnico do Avaí, Claudinei Oliveira, concedeu a primeira entrevista coletiva do ano. O treinador falou sobre a expectativa para a nova temporada e também a chegada de reforços. Claudinei Oliveira afirmou que a meta do Avaí para a temporada de 2022 não é apenas garantir a permanência na elite do futebol brasileiro. O técnico destacou que o time vai brigar por uma vaga na Copa Sul-Americana. Se o objetivo é não cair, né, ficar em 16º, a gente está muito perto da Sul-Americana. Então, nada como a gente mirar a Sul-Americana para se afastar um pouquinho mais do 17º lugar, que é um rebaixamento ali. Sobre reforços, Claudinei Oliveira informou que planeja trabalhar com um grupo de 28 a 34 atletas, o que já inclui jogadores das categorias de base do clube. Acho que a gente tem que reforçar de maneira geral, né, e trazer jogadores com mesclado entre experiência e jogadores promissores, como a gente falou, tem que ter um equilíbrio. Agora, aqui com a gente, né? Como era tomar banho em um chuveiro de lata? Ou ainda, como era andar em uma bicicleta de madeira? Bom, a vida na época da colonização não era nada fácil, não. Um museu em Salete, no Alto Vale, tem uma série de itens para quem quiser conhecer como era a vida nesses tempos, nessa época. Confira. É neste recanto, pertinho do portal de Salete, que o rancho foi transformado em museu. Aqui, o seu Bruno abre as portas do passado e o sino na entrada convida para uma viagem no tempo. A infinidade de peças mostra como era a rotina das primeiras famílias que povoaram o município, chamado de Ribeirão Grande, antes da emancipação. Além daqueles objetos já bem conhecidos de quem frequenta museus, encontramos aqui este gramofone. Movido a manivela, foi o precursor dos toca-discos. Também tem o projetor, que era usado para exibir filmes nos cinemas. Neste espaço ficam as armas, destaque para a primeira espingarda registrada no município e para este míssil, que era usado pelas Forças Armadas Brasileiras. A fábrica, que ficava em Curitiba, fechou nos anos 90. Tudo aqui chama muito a atenção, principalmente para quem não era acostumado a usar esses objetos no dia a dia. E quando o assunto era diversão, a meninada dava um jeito de fazer os próprios brinquedos, viu? Como essa bicicleta aqui, ó, toda em madeira, com encaixes, fabricada pelo seu Bruno. Aí não dava de pedalar, seu Bruno, tinha que alguém empurrar, né? Ah, não, é só morrer abaixo mesmo. E lá, e o pessoal gritava, né? Vai-se embora, boi com a corda. O museu tem mais de 500 itens catalogados, que o agricultor aposentado conhece bem e guarda com muito capricho. Tem muita gente que nunca viu certas peças e nem sabe para que era usada. Dentro daquilo que a gente sabe, então a gente explica e o pessoal fica contente. O nome do museu, Dona Emília, é em homenagem à mãe do seu Bruno, uma das pioneiras de Salete. Nem imagino como é que seria andar numa bicicleta de madeira, não é? Bom, a gente fica por aqui com o Band Cidade de hoje. Vem aí as notícias mais importantes do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Fique ligado, a gente encerra essa edição com imagens ao vivo de Florianópolis, a capital de todos os catarinenses, na tela para você, com 24 graus de temperatura. Imagem das pontes da capital. Choveu durante a tarde, mas a chuva deu um tempinho agora. Muito obrigado pela audiência, um forte abraço, fique ligado, boa noite. A gente se encontra aqui amanhã. Tchau, tchau.